Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, sempre me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa tarde para todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o Charles, moro em Sete Lagoas, estou morando em Sete Lagoas há exatos 6 anos. Sou casado com a Luciana, pai da Kathleen e do Israel. Faço parte hoje da Paróquia Divino Espírito Santo na minha diocese. E é uma alegria muito grande, uma satisfação poder estar na profecia novamente. Compartilho do sentimento dos irmãos, do padre. E acredito que tudo acontece no tempo de Deus. Deus seja louvado por esse tempo que nós estamos vivendo, independente dessas condições trágicas que assolam o nosso país. Deixando agora as formalidades de lado, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Eu vou ler do capítulo 2, do versículo 11 em diante, para nós meditarmos sobre o tema: no caos, Deus forja, na glória, Deus honra. No caos, Deus forja, e na glória, Deus honra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou a serviço do Senhor junto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram maus, não conheciam o Senhor. Eis como se comportavam para com o povo. Quando alguém imolava uma vítima, vinha o servo do sacerdote no momento em que se cozia a carne, com um garfo de 3 dentes, e fincava-o na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho. E tudo que o tridente trazia, tomava-o para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Siló. Antes que queimassem a gordura, vinha o servo do sacerdote dizer ao que sacrificava: dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, mas unicamente carne crua. O homem respondia-lhe: é preciso que se queime antes a gordura. Depois disso, tomarás o que quiseres. Não, respondia o servo. Dá-me logo, senão tomarei à força. Era muito grande a iniquidade desses moços aos olhos de Deus, porque atraíam o desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando um éfode de linho. Sua mãe trazia-lhe cada ano uma pequena túnica que lhe dava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher. Conceda-te o Senhor filhos desta mulher em recompensa do dom que ela lhe fez. E voltavam para a sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler fala de um momento de transição na história de Israel. Quando nós olhamos para o texto que para nós é proposto nessa tarde,
que fala sobre o caos, nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e, meditando a Bíblia Sagrada, a história de todos os homens na Bíblia, nós percebemos que houve em Israel muitos períodos marcados por dificuldades, por tragédias, por aprisionamentos, por exílios, mas houve um momento, um período na história de Israel, que é um dos períodos mais negros dentro da Sagrada Escritura, se não o pior período da história de Israel, que é chamado Tempo dos Juízes. Foi um tempo, foi um período, aonde a casa de Israel passou aproximadamente 300 anos por um período de escuridão muito grande. Quando nós olhamos para esse tempo, para o período dos juízes, nós vemos que Israel, ele sofreu, porque houve abalo naquilo que dava sustentação à casa de Israel. Ou seja, as colunas de Israel naquele tempo estavam completamente destruídas, deterioradas, por conta do comportamento do povo naquela época. Israel estava destruído politicamente, Israel estava destruída financeiramente, Israel estava destruída moralmente, Israel estava destruído espiritualmente. Ou seja, é um período em Israel que quem olha logo identifica, nos dá a sensação que não tem o que fazer. Porque de onde vem a esperança quando as colunas, quando aquilo que dá sustentação está comprometido, está destruído, está deteriorado? E aí você vê um povo na onde politicamente não funciona. Você olha para o povo no ponto de vista moral, está totalmente destruído. A terra estava assolada financeiramente. E quando isso acontece, a gente pensa, se não há em Israel política, se não há em Israel uma condição econômica, se não há em Israel uma condição moral, o único alento seria a condição espiritual. E aí muitas vezes nós encontramos refúgio na espiritualidade para poder mudar o quadro estabelecido de caos. Só que Israel não teve isso, porque Israel também estava destruído espiritualmente. Então de onde vai vir o socorro para a casa de Israel? Esse tempo na Bíblia Sagrada, o período dos juízes é marcado por um tempo de caos, justamente por essas condições. Nos dá a sensação que não vai haver mudança. Quando nós falamos sobre o profeta Samuel, nós estamos falando de alguém que fez uma transição do período dos juízes para a monarquia. É o profeta Samuel quem vai fazer esta passagem, esta transição. E nós sabemos que não existe transição, não existe mudança sem dores, sem percas, sem choro, sem dificuldade, sem apostasia, sem abandono. Não existe, não tem como. Então é o profeta quem vai fazer essa transição, que não será fácil. Quando nós falamos de caos, nós estamos falando de desordem, desolação, destruição, confusão, crise, opressão, ameaça, anarquia, roubo, bagunça, perda, miséria, medo, escuridão, tristeza, violência, guerra e morte. Esse é o cenário do período dos juízes. Este é o cenário da terra naquele tempo. E nós olhamos, lendo a Bíblia Sagrada, a gente sabe que o nosso Deus, Ele ama o seu povo. Sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus.
Lendo a Bíblia nós percebemos e aprendemos o quanto Deus cuidou do seu povo. Desde que esse povo estava aprisionado ainda no Egito, o cuidado, a providência, a proteção, o zelo, os milagres, as libertações que Deus operou para poder trazer o povo que Ele ama. Aí para nós fica a pergunta: se Deus ama tanto o seu povo, se Deus cuidou tanto dessa gente, se Deus libertou o seu povo com mão forte quando ainda estava no Egito, como pode um Deus protetor e providente, como pode um Deus que ama, abraça e acolhe, permitir que Israel, sendo a menina dos seus olhos, passe por um tempo de sofrimento, de caos, de ameaça, de abandono, de trevas, de violência, de medo, de guerra? Qual é o propósito em tudo isso? É a pergunta que muitos de nós acaba fazendo em determinados momentos da nossa vida, aonde a circunstância que te cerca, aonde o problema que te alcança, aonde a enfermidade que te toca, pelo fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você acredita que não é justo você passar por esse tipo de dificuldade. E quando você passa, e quando o caos chega, muitas vezes a gente questiona Deus, a gente sai da presença de Deus, nós não compreendemos o propósito de tudo que está acontecendo. É aí que nascem as crises, é aí que vem a confusão, é aí que vem o esfriamento espiritual, é aí que vem aquela mornidão na nossa alma, é aí que vem os conflitos internos, que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar deles. Por que que Deus está permitindo? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que que Deus não me livrou de todo este problema que hoje me assola? E o grande questionamento é: nós não entendemos esse período, ou a permissão desse período, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a obra que nós fazemos parte dela. Deus, por que tudo isso? Israel poderia dizer: mas por que tudo isso? No tempo dos juízes nós sabemos que o acontecimento, que o caos estabelecido é consequência do pecado do povo, que queimava oferta aos ídolos, que virou as costas para Deus, que apostatou da fé, que não iam mais e não frequentavam mais o templo, que não ouviam mais os homens de Deus. Nós sabemos que é consequência de uma conduta moral, nós sabemos que é consequência do pecado que arde na alma daquela gente. Mas mesmo assim, por que tudo isso? Quantos de nós não fazemos esse questionamento? Só que no caos, este caos que você vive, este caos que hoje você que me vê está vivendo, este caos, ele não veio para causar a tua destruição. Este caos, ele não foi permitido para que aconteça o teu sepultamento, não. Este caos, ele é uma permissão de Deus, porque é um trabalhar de Deus na sua vida, para tornar você uma pessoa mais relevante do que você é. Este caos é Deus no conserto, este caos é Deus trabalhando, este caos é Deus fazendo alguma coisa. Como, Charles? Forjando quem nós somos. O que é a forja? A forja é um processo mecânico para poder trabalhar o aço, o ferro. É um processo de conformação mecânica
que tem o objetivo de dar forma a algo que não tem forma, que está deformado. Então você pega aquele material e você leva primeiro ele ao forno, a uma temperatura acima da temperatura de cristalização. Ou seja, é alta temperatura, é quando o material é submetido a uma alta temperatura, para que este material ele possa ficar flexível, para que ele possa ser trabalhado. Tem hora na vida que Deus precisa permitir o fogo da provação, para que o nosso coração haja flexibilidade para Deus trabalhar, porque senão a graça não acontece, porque senão continuaremos da mesma maneira, da mesma forma. E aí é submetido ao fogo, e depois este material aquecido, que agora pode ser trabalhado pelo ferreiro ou nas indústrias, ele vai passar por esse processo de forja, que é ou o martelamento ou a prensa. Se você passar primeiro por esse processo de ser martelado, você vai receber, ou o material recebe impactos muito forte, feito por esse martelo, mas é na superfície. São impactos fortes, constantes, mas atinge a superfície. Quantos de nós não recebemos essas marteladas? E aí a gente usa o termo dizendo: eu estou apanhando. Por que eu estou apanhando tanto? Por que me batem tanto? Por que me ferem tanto? Machuca tanto? Por que tudo isso? Ainda é na superfície. Está tocando ainda aquilo que é superficial. Porque quando esse material vai para a prensa ela não é rápida. A prensa, ela é lenta, mas ela é contínua. Então vai apertando lentamente, de maneira contínua, até atingir o interior daquela peça, a profundidade daquela peça. Eu não sei se você já teve essa sensação em algum momento da sua vida, de que você estava sendo prensado, amassado. A dor era intensa, não para. Você chora, se desespera, se angustia. O tempo passa, vai doendo, apertando. Meu Deus, para que tudo isso? Tem um objetivo. Ir para a prensa tem um objetivo. Ser forjado tem um objetivo. Passar por este tempo tem um objetivo. Primeiro, você vai receber forma. E forma está relacionado à identidade e a características. Ou seja, o primeiro objetivo de você ser forjado é dar a você, através deste processo de dor, de dar a você identidade, de dar a você características, de dar a você forma. É quando de repente Deus olha, é quando de repente as pessoas que te conhecem olham para você e diz: você está irreconhecível, ou seja, perdeu a forma original que você tinha. Você já não é mais o mesmo. Pregava e hoje não prega mais. Cantava e hoje não canta mais. Orava nas madrugadas e hoje não reza mais. Queria evangelizar o mundo inteiro e não tem um ardor missionário mais.
queria fazer a obra e hoje não quer mais, tinha zelo pela igreja e hoje não tem mais. Você foi, mas não é. E quando olham para você, procurando encontrar aquelas características, você perdeu, desapareceu, foi embora. Passar pelo processo de forja é Deus querendo resgatar em você as características que Ele colocou em você. Deixa eu profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei o quanto você está sendo apertado neste tempo. Aquilo que Deus manda eu te dizer é que quando esse processo acabar, você estará mais resistente do que antes. Não é para a sua destruição, filha. Não é para a sua destruição, meu querido. É para tornar você resistente. O processo é te dar forma e depois utilidade, que está relacionado a serviço, missão e propósito. Utilidade. Uma vez que você tem forma, uma vez que a sua identidade foi resgatada, uma vez que as suas características são visíveis, agora você ganha utilidade, ou seja, você está pronto para o serviço, para a missão e para o propósito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que existe, existe para um propósito. Desde pessoas a coisas, existe por um propósito. Este púlpito ou este ambão que está aqui à minha frente, ele existe, ele foi construído, ele foi pensado para atender um propósito. Qual é a utilidade deste ambão? É que se coloque sobre ele a palavra, é que se posicionem-se atrás dele para a mensagem do evangelho, para a leitura bíblica. Ele atende um objetivo, ele atende um propósito. E qual é o meu medo? É que tudo aquilo que não atende o propósito para o que nasceu, perde a razão de existir. O dia que a profecia do avivamento deixar de cumprir o seu propósito sobre a terra, ela não precisa mais existir. E o dia que nós deixarmos de cumprir o nosso propósito, nós perdemos a necessidade da existência. Ou seja, a perca de propósito leva à morte. Se Deus está permitindo você ser prensado, é porque Deus não quer que você morra. Não quer. Propósito, missão, serviço. Depois, precisão. Primeiro te dá forma, depois utilidade, depois precisão. Precisão está relacionado à eficiência, perfeição e excelência. Não basta fazer. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisa ser feito com eficiência. Precisamos procurar a perfeição. Precisa existir excelência. Porque aquilo que se espera de homens que passaram por esse processo de forja são pregações, são ministrações, são evangelizações que tenham eficácia, que gerem conversões, e não simplesmente um toque no nosso emocional, uma fé epidérmica que só nos arrepia em um momento de espiritualidade. Não, irmãos, mas é um confronto de vida, é uma mudança de mentalidade, é uma conversão, é a busca por Deus a todo tempo. Precisa gerar em nós
Depois de precisão, resistência. E resistência está relacionado com força, longevidade, perseverança, capacidade de reação. Depois que você supera esse tempo de crise, depois que passa por esse período de caos, depois que enfrenta as dificuldades que a prensa te submete, aquele material ele sai mais resistente, mais preparado. É isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo, tornar os cristãos da atualidade resistente. Nós temos abandonado a Deus por pouca coisa, saído da presença de Deus, porque não nos deram atenção, por futilidades da vida, porque não somos lembrados, porque não somos conhecidos, porque não somos procurados, porque não assumimos cargos de importância. Deixamos a Deus, abandonamos a Deus, porque os amigos foram embora, porque fomos traídos por pessoas amadas. E aí você vai, abandona, se distancia, é o tempo inteiro murmurando, o tempo inteiro reclamando, é o tempo inteiro questionando, é a crítica tomando conta do seu coração. Tudo é motivo para questionamento, tudo é motivo para ir embora, tudo é motivo para brigar. Ou seja, falta em nós resistência. Você pode estar apanhando, mas você tem que continuar. Você pode estar chorando, mas você tem que continuar. Pode estar doendo, mas você tem que continuar. É resistência. No final só vão permanecer aqueles que foram resistentes. Resistentes. Resista à perseguição, resista à dor, resista à calúnia, resista às ciladas do inimigo, resista a tudo que você é submetido, mesmo que seja momento de dor, de sofrimento, de lágrima, de tristeza. Esse período é para te dar resistência. Aceite ele, aproveite ele, porque no caos Deus está te forjando, no caos Deus está te preparando. Olha que coisa interessante, quando nós olhamos para um estado de caos, qual é o nosso comportamento diante daquilo que vemos? É uma pergunta para nós. Qual é a nossa conduta? Porque tudo isso acontecia no tempo dos juízes. Aí o texto diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Fenena. O problema de Ana, a questão com ela é a sua esterilidade. Fenena podia dar filhos ao seu esposo, mas Ana era uma mulher estéril. E toda uma vez por ano, eles iam a Siló, uma vez ao ano, adorar a Deus, oferecer os sacrifícios. E aquela que tinha filhos, Fenena, ela zombava de Ana. Ela dizia para Ana: olha, reclama com Deus, pelo fato de ter te feito estéril. Ou seja, ela queria incitar Ana a murmurar contra Deus. E sabe qual era a postura de Ana? A Bíblia diz que ela chorava e não comia. É característica de alguém que está abalado emocionalmente. Uns choram e comem demais, outros choram e comem de menos. Eli comia demais, mas Ana não comia. Com o emocional abalado, chorando, sendo provocada, ferida. É humilhante para ela não poder dar filhos ao seu marido. A Bíblia diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Fenena. Como quem diz, Ana veio primeiro. Ana veio primeiro, é estéril, não dá filho. Fenena vem depois e dá filhos a Eucana.
E essa que tem filho zomba, e diante da zombaria, diante da ofensa e de todo o caos existente, ela chorava e não comia. Qual é a tua postura diante do caos que você está vivendo? Qual é a tua postura, a tua atitude diante das perseguições que você vive? Das ofensas, das calúnias? Qual é a sua postura diante da enfermidade que entra dentro da tua casa? Que toca os teus familiares? Cobrar Deus? Murmurar contra Deus? Qual é a tua atitude, a tua postura diante da vida, da divisão familiar, da muralha que se levanta? Qual é a tua postura? Vai chorar? Ficar sem comer? Ficar se lamentando? O problema é que o caos dura muito tempo da nossa vida, porque a nossa postura é só de lamento, de murmuração, de lágrima, de abalo emocional, fragilidade. Sei que somos frágeis, que temos as nossas dificuldades, mas diante do problema precisamos reagir. Aí o marido olha para ela, num desses dias que vai a Siló, e diz: por que você chora, Ana? E por que você está triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Aí a Bíblia diz assim: naquele dia, isso aqui para mim é extraordinário. Naquele dia, que dia? O dia que ela decidiu parar de murmurar. O dia que ela decidiu parar de ficar chorando por lamento. O dia que ela decidiu parar de fazer greve de fome. Mudar de postura. Naquele dia, ela levantou-se depois de ter comido. Como quem diz: espera aí, está tudo errado. Eu estou entendendo errado. Eu estou reagindo errado. Meu comportamento está errado, é por isso que nada acontece, é por isso que nada muda, é por isso que Israel está sofrendo, é por isso que eu não tenho filho, é por isso que a minha casa não está do jeito que deveria. Eu estou errado na história, eu só choro. Então o que ela fez? Vou comer, eu vou me alimentar. Essa ideia de quem come, ela comeu, ela levantou-se depois de comer. A ideia de quem come, ela está dizendo assim: os problemas continuam. Qual é a diferença? Não abalam mais o meu emocional. Não entra mais. Não mergulha mais. Não me domina mais. Eu não sou mais dominado agora pela dor. Eu sou dominada pela esperança. Ela comeu, levantou-se, foi orar. Seus lábios mexiam, a voz não saía, ela falava no coração. Ele acreditava que ela estava bêbada. E até disse a ela: por que você está bêbada? Ela disse: não, eu não estou bêbada, eu derramo a minha alma diante de Deus. Ela disse: Deus, lembra-te da sua serva, lembra-te de mim, me dê a graça de gerar um filho, e se o Senhor me der a graça de gerar um filho, eu vou devolver ao Senhor. Quando ele desmamar, a navalha não tocará a sua cabeça, ele será consagrado por toda a vida. Mudou a postura. Quando muda a postura, muda o direcionamento da oração, e quando muda o direcionamento da oração, muda o resultado. Quer mudar o resultado, a resposta? Muda de postura, porque vai mudar a oração, o direcionamento da oração, e o resultado vai ser diferente. O sacerdote a abençoou, ela foi para casa, se deitou com seu marido, e no tempo fixado, Samuel nasceu. Mas quando Samuel nasce, a Bíblia vai evidenciar os pecados que estavam na casa de Deus naquele tempo. Porque os filhos de Eli
Ofni e Finéias, eles desagradavam a Deus de tal forma que já não existia mais temor no coração daqueles homens. Quando alguém ia a Siló, ia ao templo para poder oferecer um sacrifício, eles pediam para que os seus servos fossem até o local do sacrifício e com uma espécie de um tridente, um garfo de 3 pontas, enfiavam dentro do tacho para poder tirar a carne antes que ela fosse queimada. Dá-me a carne crua, vou levar aos sacerdotes. E quem estava ali sacrificando dizia: não faça isso. Espera que queimemos primeiro a gordura, porque queimar a gordura é algo destinado não aos sacerdotes, mas unicamente a Deus. E depois que nós dermos o que é de Deus, vocês fiquem com o resto. Eles diziam: não, ou você nos dá ou tomaremos à força. E assim eles procediam, roubavam aquilo que era de Deus, levavam a carne crua para os sacerdotes. Eli era conivente com o pecado dos filhos, e por mais que repreendesse em algum momento, nada acontecia, nada mudava, a ponto do pai dizer assim: olha, as informações que chegam de vocês nos meus ouvidos não são boas. Se acontecer alguma situação entre vocês e os homens, Deus julga. Mas e se a questão for entre vocês e Deus, quem resolve a questão? Eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que serviam na entrada da tenda de reunião, no ambiente de oração. Imoralidade, prostituição, falta de temor, é nessa perspectiva que Samuel aparece. E é interessante que a Bíblia, quando começa a falar dos pecados dos filhos de Eli e da conivência de Eli com os pecados cometidos pelos seus filhos, a Bíblia diz assim: entretanto, Samuel crescia. Fala dos pecados, fala da imoralidade, fala da promiscuidade, fala da falta de temor. Aí diz assim: entretanto, por 3 vezes no texto há essa intervenção falando acerca de Samuel. E o menino Samuel, entretanto, e Samuel continuava. É Deus dizendo assim: eu estou fazendo algo. Gente, você lê o livro de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. Olha que coisa. A criação. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus retoma a criação. E qual é o estado que está a terra que Deus criou? Ao retomar a criação, a terra está sem forma, vazia, as trevas cobrem o abismo. Existem 4 características negativas. Ao olhar para o que Deus criou, céu e terra, ela está sem forma, vazia e trevas cobrindo o abismo. Mas a Bíblia diz assim: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Charles, o que isso significa? Pode ter treva, pode ter vazio, pode ter trevas, pode ter abismo, mas não significa que saiu do controle de Deus. Você pode estar vivendo o caos, mas o Espírito de Deus ainda paira sobre a tua vida, a tua casa, o teu grupo, a tua comunidade, o teu ministério. Deus está no controle de tudo. É por isso que o texto diz: entretanto, Samuel crescia. Está num caos, eles estão se prostituindo, não há mais temor de Deus. Mas existe lá no templo, junto de Eli, um menino que cresce. O menino que se deita próximo da arca da aliança. Existe um menino que serve ao sacerdote.
Existe alguém consagrado e preparado e forjado para esse tempo. Ah, irmãos, que ilusão nossa, que loucura da nossa cabeça, nos assustarmos com o caos e acreditar que é o fim. Ah, não é. Tudo isso é só para te tornar ainda mais resistente, para resgatar a tua identidade, para dar a você utilidade e para te dar precisão. Tudo que você tem vivido, deixa eu te dizer, aguenta, suporta, espera, não vai embora, calma. Você pode ficar chorando, pode estar doendo, mas se você permanecer no centro da vontade de Deus, Deus vai te levantar e vai te honrar após esse tempo de adversidade. Esse tempo vai passar. Ele vai passar. Está sendo prensada? Está sendo martelada, filha? Está. Estão zombando de você como zombaram de Ana? Estão te perseguindo, te caluniando? A enfermidade está doendo? O problema está dentro de casa? Você já disse, olha, eu não aguento mais, eu não suporto, é o meu fim, vou chutar o balde, já deu para mim. Cheguei no meu limite, estou cansado, estou cansada, vou desistir, vou abandonar, vou largar tudo, é isso? Aguenta só mais um pouquinho. Suporta só mais um pouco. Insiste só mais um pouco. Espera só mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está no controle de todas as coisas. Samuel cresce. O pecado ainda estava no meio do povo. Samuel servindo no templo. Como disse o padre, falando de Samuel, as visões. A palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Porque como dar a este povo visões e como haver manifestação da palavra com o povo numa situação dessa? Então toda ação espiritual é muito rara naquele tempo. E aí Deus vai chamar Samuel. Chama pela primeira vez, ele corre até onde ele está. E diz, o Senhor me chamou? Ele diz, não, não te chamei, volta a deitar. Pela segunda vez, Deus chama Samuel. Ele corre até onde ele está. Você me chamou? Não, não te chamei. Volta a deitar. Pela terceira vez, Deus chama Samuel. Primeira vez, Samuel. Samuel. Terceira vez, Samuel, ele corre. Ou melhor, Samuel corre e ele diz, espera aí. Quando você ouvir essa voz, mais uma vez, não corra até mim, mas somente diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel saiu da presença de Eli e se deitou. E a Bíblia usa uma expressão assim, e Deus chamou Samuel como antes. Estranho, porque da primeira vez ele chama uma vez, da segunda vez ele chama uma vez, da terceira vez ele chama uma vez. Mas na quarta vez Deus diz assim, Samuel, Samuel. Isso, eu ouço a minha mãe dizendo isso quando eu estava fazendo arte, alguma coisa errada. Samuel, Samuel, como quem diz, eu estou te chamando e você está correndo para o lado errado. Você vive no templo, mas ele ainda não te ensinou a conhecer a minha voz. Samuel, Samuel. Só que antes de Deus dizer Samuel, Samuel, a Bíblia diz assim, e Deus se aproximou de onde Samuel estava. Samuel está onde? Samuel está deitado. Gente, você já parou para pensar nisso? Ele manda Samuel voltar e deitar. Samuel está deitado.
Aí Deus se aproxima da onde? Da cama. Se aproximou e disse: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus diz: eu vou fazer uma tal coisa em Israel, que quando souberem ficarão com os ouvidos retinindo. O que Deus está dizendo? Vai haver um juízo sobre a casa de Eli. Porque eu já enviei um profeta para poder profetizar sobre o juízo naquela casa. E Deus está dizendo: olha, isso não será reparado, nem com ofertas, nem com sacrifício. Eu vou começar e vou até o fim. É o juízo na casa de Eli. Aí ele vai procurar depois Samuel, para poder dizer: diga-me tudo que o Senhor te disse, sem me ocultar nada. Diga tudo. E Samuel foi e contou a Eli tudo que Deus havia dito. E a única reação de Eli é que Deus faça aquilo que ele bem entender. Ah, irmão, que Deus faça o que ele quiser. O caos crescia, a violência imperava. Israel saiu para batalhar contra os filisteus. 4.000 homens na primeira batalha morreram, foram dizimados. E aí eles pensaram: como poderíamos vencer um combate contra um inimigo tão imponente? Vamos trazer a arca da aliança. Foram a Siló buscar a arca da aliança para levar para o combate, mas a Bíblia diz que quem vinha ao lado da arca era Ofni e Finéias. Homens mergulhados na imoralidade, na promiscuidade, no pecado, que não tinham temor de Deus. A arca virou um mero amuleto naquela época. Mas quando ela chegou no acampamento do povo de Israel, diz que eles soltaram gritos, brados, que quando os filisteus ouviram, eles ficaram amedrontados, dizendo: o Deus de Israel chegou, aquele Deus que os livrou do Egito. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Então alguém vai dizer: coragem, filisteus, senão seremos escravos dos israelitas. Combatei valorosamente, varonilmente. Eles foram para o combate. E Israel, mesmo com a arca da aliança, eles perderam um combate. 30.000 homens morreram no total. 34.000 homens foram destruídos. Os filisteus roubaram a arca da aliança. Aquele que sobreviveu ao combate voltou envergonhado, ferido, para suas terras. E quando ele vem chegando, o povo vai levantando um clamor, mas é um barulho de angústia. E quando ele chega perto de Eli, ele vai dizer assim: o que foi que aconteceu? Que barulho é esse? Que ruídos são esses? Ele vai dizer: o senhor estava no combate, fui o único que escapei, e vim trazer a notícia que mataram seus filhos, Ofni e Finéias, e roubaram a arca da aliança. Quando Eli ouviu essa palavra, roubaram a arca, a Bíblia diz que de onde ele estava, já era um sacerdote, que já estava cego, pesado, diz a Bíblia, estava sentado ao lado do templo, que o impacto da mensagem foi tão grande que ele caiu de costa, bateu a cabeça numa pedra, fraturou o crânio e morreu. A esposa de Finéias estava grávida. Quando ficou sabendo que morreu o seu marido, o seu sogro, e a arca havia sido roubada, ela entrou em dores de parto. E deu ao nome a criança, ao menino, de Icabode. Foi-se a glória de Israel.
foi-se a glória de Deus, porque morreu meu marido, morreu o meu sogro, e levaram a arca da aliança. Ou seja, a glória não estava mais sobre Israel, a glória foi perdida, a glória foi arrancada daquele lugar, foi-se a glória de Deus. Só que a arca da aliança no território dos filisteus ficou somente por 7 meses, porque a mão de Deus pesou sobre aquele povo. Então eles devolveram a arca da aliança, que foi para Cariatarim. Quando a arca foi para Cariatarim, a Bíblia diz assim: 20 anos se passaram do acontecimento da arca que foi devolvida e foi levada para Cariatarim. Novamente uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Só que agora nessa batalha, o profeta vai chamar o povo ao arrependimento. Samuel vai lembrar Israel de qual é a essência de Israel, para poder vencer os filisteus. Ele vai fazer o sacrifício, chama o povo ao arrependimento. Se arrepender dos pecados, das faltas, da iniquidade. Eles começam a orar, se arrepender. O sacrifício acontece, eles vão para o combate. A Bíblia diz que Deus trovejou com voz forte no meio do acampamento dos filisteus, e Israel venceu o combate. Quando Israel venceu o combate, Samuel pegou uma pedra, fez dela um memorial e deu o nome a essa pedra de Ebenezer, que quer dizer pedra de socorro. É ele mesmo quem vai dizer: até aqui o Senhor nos socorreu. Aleluia. Até aqui Ele nos socorreu, até aqui Ele nos ajudou, mas a situação, ela só pôde ser modificada porque houve um arrependimento, retornaram à essência, e a glória de Deus voltou sobre a casa de Israel. O tempo de caos passou, o tempo de sofrimento acabou. Nós olhamos para o profeta dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu. Oh, irmãos, quantos homens e mulheres que foram submetidos a esse processo. Eu acho curioso que nós não queremos passar pelo processo que praticamente todos os homens e mulheres de Deus tiveram que passar. Faz parte do chamado, faz parte da vocação, faz parte do ministério, faz parte do amadurecimento, do crescimento espiritual, faz parte. Olha que paralelo entre forja e honra, caos e glória. Abraão foi forjado no deserto, mas ele foi honrado porque Deus deu a ele uma descendência. Isaac foi forjado no Monte Moriá, mas ele foi honrado porque Deus o deu prosperidade. Jacó foi forjado na casa de Labão, mas ele foi honrado quando o anjo toca a sua coxa. José foi forjado na cisterna e na prisão, mas ele foi honrado se tornando primeiro-ministro do Egito. Moisés foi forjado no deserto, mas ele foi honrado sendo envolvido pela nuvem da glória de Deus. Josué foi forjado também no deserto, mas ele foi honrado conquistando a terra de Jericó. Débora foi forjada nas montanhas de Efraim, mas ela foi honrada vencendo Jabim e os seus 900 carros de ferro. Gideão foi forjado no lagar debaixo do terebinto de Efrá,
mas ele foi honrado, oh aleluia, vencendo 135.000 madianitas, apenas com 300 homens, sem usar espada. Jefité foi forjado na terra de Tobi, mas foi honrado vencendo os amonitas. Sansão foi forjado em Gaza, girando o mó, cego e humilhado, mas este homem foi honrado, destruindo e derrotando os filisteus na festa dedicada a Dagom, com todos os príncipes inimigos daquele lugar. Ruth, ela foi forjada, respigando nos campos de Boaz, mas foi honrada, tendo a sua dignidade resgatada. Davi foi forjado no pasto, foi forjado em Naiote, e foi forjado na caverna de Adulão, mas ele foi honrado, se tornando o maior rei da casa de Israel. Salomão foi forjado na desconfiança, mas foi honrado, Deus concedendo sabedoria e dando permissão para a construção do templo. Elias foi forjado na torrente de Carite e no deserto, mas foi honrado no Carmelo contra 850 profetas, e foi honrado por Deus, sendo levado nesta terra por um turbilhão de fogo, por uma carruagem de fogo. Eliseu foi forjado na submissão a Elias, e foi honrado recebendo o dobro da unção do profeta Elias. Ezequias foi forjado na enfermidade, mas foi honrado tendo a sua sentença revogada. Esdras e Neemias, eles foram forjados, os destroços de Jerusalém, mas foram honrados na reconstrução de Jerusalém. Tobias foi forjado na dor da cegueira do pai, mas foi honrado recebendo a visita do arcanjo Rafael. Judite foi forjado no quarto da sua casa, na solidão, revestida de oração, mas ela foi honrado porque Deus concedeu a esta mulher a cabeça de Holofernes. Os macabeus foram forjados no meio do combate, e eles foram honrados massacrando os inimigos. Jó foi forjado na dor da perda, mas foi honrado, Deus devolvendo tudo que ele havia perdido. Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Baruque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos eles foram forjados no abandono, na humilhação, no descrédito, na solidão, nas cadeias e na perseguição, mas Deus honrou os profetas, cumprindo todas as palavras que saíram da sua boca. Mataram os profetas, mas a profecia, ela continua reverberando até os dias de hoje. Jesus foi forjado, ou melhor, prensado no Getsemane, mas a salvação chegou até o nosso coração. A igreja, ela foi forjada no Calvário, mas ela recebeu em Atos capítulo 2 o Espírito Santo de Deus e o impulso missionário. Os discípulos foram forjados nas perseguições, mas o que acompanhou esses homens foram curas, prodígios, milagres e sinais. Deus não enganou ninguém. Ele disse aos seus discípulos: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando vos caluniarem e mentindo disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Jesus está dizendo: hoje vocês não são bem-aventurados. Bem-aventurados sereis quando? Quando vocês forem perseguidos. Não só isso, caluniados. Não só isso, quando forem perseguidos, caluniados, quando mentirem, quando se levantar tudo contra vocês, e a resposta de vocês forem alegria e exultação.
exultação. Para de reclamar porque está sendo prensado. Para de reclamar porque está sendo humilhado. Para de reclamar porque está sendo perseguido. A nossa postura é alegria e exultação. Eu quero encerrar com o apóstolo Paulo, que foi forjado nas prisões, que foi forjado nas cadeias, que foi forjado no abandono, que foi forjado no apedrejamento, que foi forjado na injustiça, que foi forjado nos naufrágios, mas no final de tudo isso, ele vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Eu sofri, eu chorei, doeu, mas o combate é bom. Aleluia. Combati o bom. Mas você foi perseguido, Paulo. Mas você foi apedrejado, picado por serpentes, abandonado pelos amigos, lançado injustamente dentro do cárcere. O que você tem a dizer? É bom. É bom. É bom. Era ruim quando eu não entendi o propósito. Era ruim quando eu ficava perguntando por quê. Era ruim quando só tinha no meu coração desespero. Mas quando eu entendi o processo, quando eu suportei a prensa, e quando eu saí formado, eu posso dizer: é bom, é bom. Ah, meu Deus, é bom aguentar, é bom suportar, é bom chorar, é bom. É bom, mas vale o término de uma coisa do que o começo dela. Eu não sei como você começou. Aquilo que nós queremos para a sua vida é que você termine como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate. Não tem mais nada para dizer. Nada. É bom. Muito obrigado, meu Deus. Porque é bom. E aí você sai eficiente, resistente. Você sai mais forte, com identidade, característica. Tudo na vida tem um propósito. Você que nos acompanha, fique em pé na sua casa. Você que pode, é claro. E vamos orar a Deus. Orar a Deus. É o próprio apóstolo Paulo, perto da meia-noite. Paulo e Silas cantavam a Deus. Subitamente, houve um tremor de terra tão forte que abalaram-se até os fundamentos do cárcere. Soltaram-se logo as algemas de todos. O carcereiro pediu luz. Estava trêmulo, queria se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faço nenhum mal, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, se lançou aos pés de Paulo e Silas e disse: senhores, o que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Duas coisas me impressionam. 3. A primeira, Paulo está orando em uma circunstância desfavorável. Isso é impressionante. Estava preso injustamente, tinha apanhado, tinha sido açoitado. Grilhões nas mãos, nos pés, cadeia. Mas ele fez igual Ana. Vamos mudar a postura, vamos rezar. Está doendo, vamos rezar. Está sendo perseguido, vamos rezar. Está sendo prensado, vamos rezar, Silas. Vamos rezar, Silas. Vamos orar, Silas. Aí eles olham a Bíblia e soltaram-se as algemas de todos. Mas só quem rezava, quem estava rezando era Paulo e Silas. Os outros, a Bíblia diz que escutava.
Só quem era inocente, Paulo e Silas, os outros eram culpados. Mas a Bíblia, soltaram-se logo as algemas de todos. De todos. Talvez teu pai, teu filho, teu marido não reze. Tua esposa não reze. Mas se você rezar, todo o grilhão, toda a cadeia, toda a amarra que prende, em nome de Jesus vai soltar. E sabe a terceira coisa que me impressiona? O carcereiro dizer, estamos todos aqui. É o mais belo do texto. Faz a gente compreender o que é avivamento. Porque se os presos são todos culpados, se são detentos, se há um acontecimento espiritual e físico, mas agora as cadeias se abriram, o natural é os presos fugirem, mas o poder de Deus foi tão forte, que tocou a vida daqueles homens que nem tinham rezado, e modificou quem eles eram. Que é isso? Isso se chama o manifestar da glória de Deus. Estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém foi embora, estamos todos aqui. Vamos orar. Nós que estamos aqui, você que está na sua casa, no lugar de onde você nos acompanha, independente da crise, do caos, comece a orar. Ore. Mude a direção da sua oração, que o resultado será diferente. Solte a sua voz. Que nada te paralise nesta hora. Ore e fale com ele. Permita que esse processo aconteça na sua vida. Deixa Deus te forjar. Ele não vai poder te honrar se você não passar pelo processo de forja. Ore, fale com ele.